CNN 360 está de volta e a gente prometeu, né, Yuri Pita, que haveria agora entrevista importante aqui no programa. Pois é, a gente recebe agora o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Governador, boa tarde, muito obrigada por estar aqui nos estúdios da CNN em Brasília. E a gente já começa falando sobre o acordo fechado hoje em relação ao desastre de Mariana, lá em Minas Gerais. Uma proposta de 167 bilhões. O acordo é satisfatório, governador? Boa tarde, Débora. Boa tarde, Yuri, a todos que estão nos acompanhando. Débora, qualquer coisa seria melhor do que a Fundação Renova, que em 9 anos triturou 38 bilhões de reais e pouquíssimo fez pelos mineiros, pelos capixabas, pelas vítimas da tragédia de Mariana. Então é um avanço muito, muito grande. Esse novo acordo é um espelho, é quase que uma cópia do acordo da tragédia de Brumadinho, que nós firmamos no início de 2021 e que tem funcionado, Débora, muito bem. Hoje em Minas Gerais, para você poder comparar, através do acordo da tragédia de Brumadinho, nós já entregamos mais de 1.200 quilômetros de estrada. O acordo de Mariana, sequer 60 quilômetros, depois de 9 anos. Vamos dizer, a Fundação Renova. O acordo, a repactuação passa a valer a partir de agora. Então, lá atrás, Débora, a intenção parece ter sido muito nobre, criar uma fundação para poder distribuir recursos entre as vítimas, mas, infelizmente, não funcionou. Ela consome recursos, contratando consultorias, contratando perícias e praticamente nada chegou na mão de quem mais precisa. Agora sim nós vamos ver a diferença. Governador, meu boa tarde também, sempre um prazer tê-lo conosco aqui na tela da CNN, em especial aqui no 360. O senhor mencionou esta questão da atuação da fundação que foi criada para tentar mitigar os efeitos do desastre de Mariana e dos problemas que ocorreram. Na sua avaliação, que lições que puderam ser aprendidas tanto do setor privado e também do setor público, porque afinal de contas é responsabilidade do setor público fazer com que esta indenização aos atingidos fosse dada em tempo o mais rápido possível, mas queria que o senhor fizesse uma avaliação do que se aprendeu para que tomara que nunca mais aconteça uma tragédia como Brumadinho ou como Mariana, mas se ocorrer em qualquer outro local do Brasil, o que se aprendeu para que as soluções sejam mais rápidas e, principalmente, que os atingidos sejam indenizados o quanto antes? Yuri, a principal lição é que é muito melhor um acordo agora do que um litígio que dure décadas. E tem uma resposta que é muito simples, que eu gosto de citar. O que é melhor para o mineiro, para o brasileiro? Ter 5 hospitais prontos, funcionando agora, ou ter 15 hospitais daqui a 30 anos? Eu acho que é muito melhor nós termos esses hospitais a partir de agora. E muitas vezes na justiça fica-se degladiando, brigando durante décadas, porque não se chega a um denominador comum, a um valor que sirva para ambos. E nessa repactuação que nós fizemos aqui em Brasília hoje, todos tiveram de ceder. Eu sou favorável à conciliação porque ela é muito melhor do que uma demanda. E o meu próprio governo tem sido uma prova disso, Yuri. Nós não judicializamos a tragédia de Brumadinho. Nós assentamos com a participação da Defensoria Pública, do Ministério Público, da Advocacia Geral do Estado. Pedimos também a chancela da Defensoria Pública Federal, do Ministério Público Federal e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Tudo muito transparente, escutando os municípios, e fizemos naquela época, isso há cerca de 4 anos atrás, um acordo de 37 bilhões de reais
que hoje já está entregando estradas, entregando UBSs, entregando melhorias na infraestrutura, nas pavimentações urbanas de todo o estado de Minas Gerais. Podíamos ter colocado tudo na justiça, mas fica claro, no Brasil nós temos essa cultura do litígio e ela precisa mudar, e o sistema judiciário, as nossas leis precisavam ser aprimoradas porque elas são um convite ao litígio. Falando em conclusão, né, que eu vejo que é uma linha que o senhor defende, ou seja, que o consenso venha o mais rapidamente possível, apesar, né, da demora, a gente sabe a complexidade. O valor da indenização aos afetados subiu um pouco ali na fase final, foi para R$35 mil por pessoa, e eu gostaria da sua avaliação sobre esse valor. Eu considero ele satisfatório, principalmente depois de 9 anos. Acho que muitas pessoas, inclusive, que deveriam ter recebido, talvez já tenham até falecido, mas lembrando que na cidade de Brumadinho, toda a família teve direito de receber um salário mínimo e meio desde que a tragédia aconteceu. Agora me parece que em 2025 é que vai ter uma redução nesse valor, e esse valor reduzido continua por mais aproximadamente 2 anos. É necessário ter essa reparação. No caso da tragédia de Mariana, mais de 40 cidades foram afetadas com relação ao abastecimento de água, com relação aos pescadores, às comunidades ribeirinhas, e somente agora nós estamos tendo essa compensação. Mas pelo menos está acontecendo, porque se a Fundação Renova continuasse, com toda certeza não teríamos tido esse avanço. E valores são sempre subjetivos, Débora, porque sempre é pouco para quem recebe e às vezes inviável para quem está pagando. Mas lembrando, tivemos aqui a participação das advocacias gerais, da União de Minas do Espírito Santo, da Defensoria Pública de Minas, Espírito Santo e União, dos Ministérios Públicos dos 2 estados e também da União. Então, um acordo construído a 4 mãos. Ninguém ali foi que definiu o acordo. Esse acordo foi muito debatido, cerca de 2 anos, 1.357 páginas. É um calhamaço que ninguém, talvez isoladamente, tenha conhecimento do todo devido à complexidade e à abrangência dele. E importante que o senhor mencionou, né, governador, não foi só o estado de Minas, também o estado do Espírito Santo foi afetado por essa tragédia de Mariana ali por meio do Rio Doce. Deixa eu aproveitar que o senhor está conosco, governador, que o senhor está aí em Brasília para tratar de um outro assunto importantíssimo para Minas Gerais, que depende de conversas aí na capital federal. O senhor esteve com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para tratar mais uma vez da questão da dívida do estado de Minas Gerais. Queria que o senhor nos atualizasse se foi possível se chegar agora a um denominador comum efetivo, ou quais são os pontos que ainda demandam mais negociação para se chegar aí a uma solução para a dívida do estado. Yuri, o assunto da dívida é antigo, ele vem lá desde os anos 1990. Minas Gerais, naquela ocasião, extinguiu os bancos estaduais, o Benja, a Minas Caixa, o Banco de Crédito Real de Minas Gerais, e naquele momento o Estado teve de assumir um passivo. E esse passivo, Yuri, vem sendo corrigido numa taxa de juros muito superior ao crescimento da arrecadação do Estado. É a mesma coisa que o seu salário subir 8% ao ano e a prestação da sua casa sobe 15% ao ano. Esse ano que vem, você consegue pagar, mas daqui 10, 15 anos, talvez isso vai estar comprometendo quase toda a sua renda. Então, o que aconteceu com Minas, com Rio Grande do Sul, com Rio de Janeiro, que são estados endividados, é exatamente o mesmo. A criação do regime de recuperação fiscal, há cerca de 6, 7 anos atrás, ajudou, mas não resolveu o problema. De certa maneira, só postergou a solução.
Rio de Janeiro aderiu, Rio Grande do Sul aderiu. Nos 3, 4 primeiros anos funcionou bem, mas depois a prestação volta a subir de maneira insuportável e os estados não conseguem pagar novamente. Agora o presidente Rodrigo Pacheco, do Senado, do Congresso, foi sábio. O que ele fez foi corrigir o problema na origem. Ele está reduzindo a taxa de juros de IPCA mais 4 para até IPCA mais 1. Aí sim, Yuri, vai ficar uma prestação que vai sim subir de acordo com a arrecadação do Estado. 4% ao ano de correção real, a economia do Brasil não cresce isso, a arrecadação de Minas e dos estados também não. Por isso que esses estados ficaram inviáveis. Já foi aprovado no Senado e agora nós estamos aguardando a aprovação da Câmara Federal. Inclusive estive com o presidente Arthur Lira, lembrando ele da importância, da relevância desse tema. E qual foi, governador, então, o senhor levou seu pleito mais uma vez, né? Qual foi o retorno dele, a sensibilidade dele em relação a isso? Ele te fez alguma promessa de pautar? Porque a gente sabe que, ele está correndo contra o relógio, porque na fevereiro do ano que vem já tem eleição para novo presidente da Câmara. Que ele te fez algum aceno sobre esse tema? Nós fomos muito bem recebidos, ele também já conversou com os governadores dos demais estados endividados e todos, Débora, querem a solução. Está em regime de urgência essa votação, então eu estou confiante de que até o final do ano, antes do recesso parlamentar, nós tenhamos essa lei tão importante para muitos estados aprovada na Câmara Federal e no Congresso. Governador, para a gente encerrar, cumprir com a nossa agenda também com o senhor, agradecer mais uma vez sua presença, aproveitar o fato do senhor estar conosco para a gente já fazer um balanço desse processo eleitoral de 2024, olhando para 2026. Muito se falou do avanço dos partidos de direita, das dificuldades que o governo federal e os seus aliados enfrentaram nessas eleições municipais. O senhor é um nome colocado como um pré-candidato à presidência da República, um nome que pode ser colocado para enfrentar o presidente Lula, caso ele seja candidato à reeleição. Como que o senhor vê os palanques ou as bases que saem das urnas neste ano de 2024 para 2026? O campo de oposição ao governo, em que momento que vai conseguir se organizar, ter coesão para fazer um enfrentamento com o governo federal? Yuri, eu fiquei muito satisfeito com os resultados das eleições municipais. O meu partido, o Partido Novo, teve um avanço extraordinário. Há 4 anos atrás elegemos um prefeito, já temos 18 eleitos, talvez cheguemos a 20 com as eleições no segundo turno, em cidades muito importantes do Brasil, e também assistimos um avanço muito expressivo da direita. Em Minas Gerais, a mesma coisa. Muitas cidades que eram governadas pela esquerda, hoje foram para centro ou até mesmo pela direita. Parece haver no Brasil um movimento nessa direção, o que deixa, de certa maneira, o governo federal atual numa posição bem desconfortável. E eu estarei participando ativamente da eleição de 2026. Quero fazer o meu sucessor em Minas Gerais. Meu nome é o meu vice-governador, professor Matheus, e quero também estar atuando muito na campanha presidencial. Não sei se como candidato, ou se como vice, ou se como apoio a um candidato, mas quero atuar muito dando apoio a um candidato da centro-direita. E quero estar contribuindo com o Brasil. Eu não tenho nenhum plano de poder pessoal, eu venho do setor privado, sou governador de Minas contra todas as chances e quero contribuir para o Brasil como contribuir com Minas Gerais, nem que seja aqui varrendo a sujeira de Brasília. Para mim, cargo é secundário. O que precisa é lutar por um Brasil melhor. Varrendo a sujeira de Brasília, o senhor disse que pode ser também algum cargo no Legislativo ou seria só Executivo mesmo, governador? Débora, eu não tenho perfil de legislativo. Eu não teria, acho que
um perfil para ficar lá dentro de uma casa debatendo, falando, escutando. Eu gosto muito de ir atrás e estar fazendo as coisas acontecer, estar gerenciando projetos. Então, eu vou abrir mão dessa minha presença no Legislativo. Olha, muito... Desculpa, Débora, pode ter as honras, por favor. Tá bom, obrigada, Yuri. Aproveitar que ele está aqui pertinho de mim no estúdio. Governador, muito obrigada por essa conversa franca, aberta, em que deu para a gente falar sobre vários assuntos. Prazer receber o senhor e muito boa sorte no seu trabalho no estado de Minas Gerais. Nós conversamos com o governador de Minas, Romeu Zema. Obrigada. Eu é que agradeço, Débora. Boa tarde a todos. Boa tarde, Yuri.